Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque o Senhor lhe perguntou 3 vezes se ele o amava. Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. João 21, 17. Pedro negara Jesus 3 vezes, e naquela noite da paixão, Pedro saíra para chorar amargamente, como diz o Evangelho, logo depois que o galo cantou e Jesus voltou a olhar para Pedro, e Pedro sentiu e sai para chorar amargamente. Aquela noite deve ter sido muito difícil para Pedro, mas no sábado ele teve mais tempo para pensar. Ele sabia que o Senhor é piedade e misericórdia. Pedro já tinha perguntado ao Senhor: quantas vezes devo perdoar ao meu irmão se ele pecar contra mim? E Jesus respondera: eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Se o Senhor o exortara a perdoar não apenas 3, nem 7, mas até 70 vezes 7, assim também ele sabia que Jesus o perdoaria. Na manhã da ressurreição, já vemos Pedro correndo com outro discípulo em vista do túmulo. E nesta cena aqui agora, novamente, quando Jesus, à beira do lago, pergunta sobre o amor de Pedro para com ele. Jesus tinha aparecido na manhã daquele dia, desejando a paz, e aqui Jesus, depois de fazer aquela refeição, pergunta a Pedro por 3 vezes. E 3 vezes Pedro responde que sim, que o amava. E agora, na terceira vez, Pedro então relembra que foram 3 vezes que ele negara o Senhor. Ele que tinha jurado dar a vida. E Jesus disse: tu darás a vida por mim? Antes que o galo cante 2, tu me terás negado 3 vezes. Que coisa, então, Pedro precisava ter sido repreendido, assim, digamos assim, por Jesus. Claro que Jesus o amava e sabia do amor de Pedro, mas era importante que Pedro expusesse, confessasse este amor para com o Senhor. E você, já tem renovado este amor para com Deus, para com o Senhor? Você faz tempo que não diz que o ama? Pedro não precisava ter dito, mas Jesus quis que ele dissesse que o amava. Também, nas nossas confissões, o Senhor já conhece os nossos pecados, as nossas fraquezas, mas Ele quer que nós contemos ao Padre, ao sacerdote na confissão, para assim nos dar o perdão que vem de Deus. Um outro ponto que me lembro neste Evangelho é quando Jesus anuncia esse martírio para Pedro. E diz o evangelista aqui que Jesus estava dando a indicar por que morte ele daria a vida. Pedro, tu quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, outro te cingirás e te levará para onde não queres. Tem uma passagem em Roma, numa das estradas, que retrata aquele encontro de Jesus com Pedro. Pedro saindo de Roma, os cristãos sendo perseguidos, e encontra Jesus indo para Roma, e Pedro pergunta: qual vades, Domine? E Jesus ele responde: eu vou para Roma morrer de novo. Então Pedro entende e volta para Roma, e lá dá a sua vida. Ele é crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer da morte do seu Senhor, de Jesus. E Pedro foi atendido. E você, tem escapado ou tem dado a sua vida? Pode ser que Deus não lhe chame a morrer, a dar a sua vida, dar o seu sangue, toda a sua vida por Ele, mas a dar aquelas pequenas mortes. Não é o martírio cruento, mas aquele martírio branco de cada dia,
em que nós somos chamados a morrer também com Cristo para com eles ressuscitarmos. Medite sobre estes pontos aqui no dia de hoje, neste Evangelho, tanta riqueza que nós podemos tirar. Então, que o Senhor te dê esta graça de mergulhar, de renovar o seu amor para com Ele, de dar a sua vida, se preciso for, mas de aceitar aquelas cruzes e sofrimentos de cada dia que o Senhor lhe chama, que o Senhor lhe permite que você sofra. Deus te abençoe e até amanhã.